Olá pessoal, olha nós aqui de novo com mais um estudo de mais uma lição. A lição agora, a lição número 12. As revelações do Apocalipse. O título da lição de hoje, a lição número 12, é O Apocalipse revela o segredo da morte. Então hoje vamos estudar na Bíblia sobre a morte. Uns falam que quem morre fica por aí zanzando e visitando as pessoas, né? Vamos ver se isso é verdade. Outros falam que quem morre vai direto para o céu, né? Tem carta, já tem passado direto para o céu. Vamos ver se isso é verdade. Outros falam que se não vai para o céu, então vai para o inferno, né? Então bora ver se isso é verdade. Jesus tem a resposta para as perguntas sobre a morte. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitado se apresenta no Apocalipse como aquele que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. O que Jesus diz ter em suas mãos, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Ele diz, tem a chave da morte e do inferno, que quer dizer sepulcro. O inferno simboliza, na Bíblia, simboliza sepulcro, ou uma cisterna, ou uma fosse, ou um depósito de lixo. A palavra inferno, que vem lá do grego, simboliza isso, né? Ou sepulcro também simboliza o inferno. Por isso que diz que Jesus desceu ao inferno e subiu ao céu, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e foi levado ao túmulo. O túmulo quer dizer o inferno, ele desceu ao inferno. Saiu do túmulo e depois subiu ao céu, né? Tem um pessoal que reza o credo que fala sobre isso. Nosso Senhor revela qual é a natureza do homem. Na criação, que dois elementos Deus uniu para que surgisse a alma vivente? Qual foi os dois elementos que Deus usou para que o homem passasse a ser uma pessoa viva? Entendeu? Essa é a pergunta. Está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Lá diz que foi o fôlego. Deus soprou, fez um boneco de barro e soprou nas narinas do boneco, que é Adão, e ele passou a respirar e passou a ser uma alma vivente. Enquanto Deus não soprou nas suas narinas, ele era só um boneco, que quer dizer corpo. Mas quando Deus soprou na sua narina, ele passou a ser um boneco, passou a ser uma alma vivente. Então ele não era alma. Um corpo sem fôlego não é alma. Um corpo sem fôlego é só um corpo. E o fôlego sem o corpo é só o fôlego, é só o espírito. Então, o espírito, o fôlego que Deus soprou no nariz de Adão, simboliza o espírito. Simboliza não, é o espírito de vida. O fôlego é o espírito de vida. Até então, Adão não era uma alma vivente. Preste bem atenção que o homem passou a ser alma vivente quando juntou as duas coisas. O corpo e o fôlego de vida, que é o espírito. Então, preste bem atenção, que quando o corpo deixa de ter esse fôlego de vida, ele já não é mais uma alma, ele é só um corpo. E o espírito sem o corpo é só o espírito. Então isso quer dizer que a alma morre. Então eu estou adiantando que essa pergunta está aqui na frente, sobre se a alma morre ou se a alma vive. Não, quando a pessoa morre, ele morre a alma. A alma é uma pessoa. Se ele não é mais, se ele morreu, não é mais uma pessoa. Então ele também não é mais uma alma, porque o fôlego de vida sai do corpo e ele deixa de ser uma alma. A alma quer dizer o conjunto das duas coisas, o corpo e o fôlego. De acordo com a palavra de Deus, que ocorreria com a alma vivente se desobedecesse à vontade do Criador? Gênesis 2,16 diz: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus diz que no dia que Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas, com certeza, eles morreram. Não morreram assim o corpo, mas morreu espiritualmente, porque eles pecou contra Deus e deixou de ser santos, deixou de ser uma pessoa bem consagrada espiritual. Então ele ficou morto, morto assim, mas morto-vivo, como diz o ditado do povo. A serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Apocalipse 12 e 9 diz que o diabo é o sedutor de todo mundo, que mentira introduziu Satanás.
Qual foi a mentira que ele introduziu para Adão e Eva? Gênesis capítulo 3, verso 4 diz: a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então, Deus disse que morreria se comesse. Mas o diabo falou para eles que não morreria. E nós temos esse negócio de deixar de acreditar na verdade para acreditar na mentira. Foi o que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva esqueceu que Deus falou que morreria e comeu e foi no papo da serpente que disse que não morreria. E aí aconteceu as coisas erradas. Ao desobedecer a Deus, que ocorreu com a alma vivente? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e versículo 4. Ezequiel capítulo 18, verso 4 e verso 20. Também lá em Isaías capítulo 5, verso 1 e verso 12. Também lá em Romanos capítulo 5, verso 12, diz: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. O homem que é mortal, e o homem que é mortal, então o homem é mortal. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Então, o que há depois da morte? O que acontece depois da morte? Vamos ver em Apocalipse 2:8, Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele sabe o que ocorre quando uma pessoa morre. A que disse Jesus se assemelha à morte? São João 11, verso 11 a 14 e o verso 43. Lá diz: nosso amigo Lázaro dorme. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Porém, os mortos intervir no que os vivos fazem? Podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Eclesiastes 9, 5 e 6. Apocalipse 16, 13 e 14. E Apocalipse 18, 23 diz assim: mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. E para sempre não tem eles parte em coisa nenhuma debaixo do sol. O Apocalipse diz que há espírito de demônios, operadores de sinais. E Apocalipse 18, 23 diz: todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Por Satanás enganou as nações, enganou Eva, enganou Adão e enganou todo mundo. Até hoje vive enganando. Jesus tem poder sobre a morte? Claro, a Santa Bíblia explica que os santos ainda não receberam a vida eterna. Hebreus 11, 39 e 40. Mas isto não quer dizer que não haja esperança para eles. Que ocorrerá um dia com os mortos? Isaías 26, 19 e 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que fará Jesus com a morte no final do milênio? Apocalipse 20, verso 4 diz: então, a morte e o inferno, que quer dizer sepulcro, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então, não sei se vocês entenderam, mas vocês estudam direitinho os capítulos e versículos que eu falei, para vocês entenderem direitinho, porque aqui estou fazendo um resumo. Mas o sentido de tudo isso aqui é que a pessoa morre mesmo. Quando a pessoa morre, ele está num sono profundo. Ele não está vendo nada, não está vendo nada, porque aqui fala, ele não tem mais pensamento, ele não consegue, não tem ciência, falou aqui, né, Eclesiastes. Tá no capítulo de Eclesiastes, capítulo 9, verso tal, que eu falei para vocês ir mais atrás, vocês podem ver aí. Então, a pessoa quando morre, ele está no esquecimento, ele está num sono sem sonho. Ele está apagado totalmente, deixou de existir. Ele está igual quando ele era antes de nascer. Não via nada, não sabia de nada. Porque quando ele morre, a palavra morrer quer dizer deixar de existir. Morreu, acabou. E então, e
Quando ele nasce um corpinho. Esse corpinho recebe o fôlego de vida, entendeu? E passa a ser alma vivente. A alma é o conjunto das duas coisas, o corpo e o fôlego. Assim como a lâmpada e a energia não é luz. A lâmpada sem energia não é luz, ela é uma lâmpada. E a energia sem a lâmpada, ela não é luz, ela é energia. Mas se nós pegamos a energia e juntamos com a lâmpada, aí vem a luz. A mesma coisa é o corpo. Se nós pegamos um corpo e sopramos no nariz dela, se Deus dá esse poder a você, para você pegar uma pessoa que já morreu, tá apodrecendo lá, mas você vai lá e ora e sopra no nariz dele e ele passa a viver, então ele passou a ser de novo uma alma vivente. Então esse é o segredo da morte. Mas Jesus há de vir para ressuscitar todos que morreram e dar vida eterna aos salvos. E na segunda ressurreição, que é 1000 anos depois que o salvo for ressuscitado, Jesus voltará à terra, ressuscitará todos os perdidos, vão ser julgados, vai mostrar a eles tudo o que eles fizeram, por que eles vão ser condenados e vai queimar todos. Não vai sobrar nenhum. Mesmo que eles vão se arrepender, pedir perdão e tudo, eles vão ser executados. Porque o juízo é agora. Quando Jesus vir queimar esse povo, ele vem como juízo executivo. Nesse momento está acontecendo o juízo julgativo. Quem morre em Cristo, morre para a salvação. Quem morre sem Cristo, morre para a perdição. E Jesus está vindo agora em breve, vai levar os salvos com ele. 1000 anos depois ele volta para ressuscitar todos os perdidos que morreram, que com a vida dele agora não vai ficar ninguém vivo, vai morrer todo mundo. Entendeu? A terra vai ficar isolada, só o diabo vai ficar aqui. 1000 anos depois ele volta, ressuscita todo mundo, mostra a eles porque foi condenado, entendeu? Bota fogo neles, queima todo mundo, queima a terra, purifica tudo. Aí vai haver uma nova terra com paraíso e sem pecado e sem nada, e todos os salvos dentro. E Deus habitará aqui conosco. Viu? Então aproveita bem essa lição, estuda bem todas as partes que eu falei aí. Deus abençoe a vocês. Viu? Não esquece de curtir aí, dar seu like aí. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, que depois dessa vem a próxima lição. Deus abençoe a todos, muito obrigado.